Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, cumprimentando meus pares, ilustres representantes do Ministério Público, advogados, partes, servidores. Tenhamos todos um profícuo dia de trabalho. Conclamo os meus pares a apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser anotada, retificada, dou-a por aprovada. Adiada para a próxima sessão de julgamento, no dia 15 de outubro, a pedido do 4º vogal, desembargador Luiz Ferreira, a prestação de contas do candidato a deputado federal, requerente José Augusto da Silva Curvo, cujo relator foi o Dr. Lídio Modesto, que votou pela desaprovação das contas. Divergiu do relator o primeiro vogal, Dr. Flávio Alexandre Bertin. O segundo vogal acompanhou a divergência. O terceiro vogal também acompanhou a divergência. O desembargador pediu vista, a doutora Agamenon votou com a divergência, aprovando as contas com ressalva. A preferência solicitada pelo Dr. Samuel não, foi adiado para o dia 15 de outubro, a pedido de Vossa Excelência. O objeto do pedido é a preferência solicitada como dito pelo Dr. Samuel Franco Dalia Júnior. É o processo número 185.866, embargos de declaração em representação, captação ilícita de sufrágio, embargante Mauro Luiz Sávio, embargado do Ministério Público Federal. Relator Dr. Lídio Modesto, que está com a palavra. Trata-se de embargos de declaração oposto por Mauro Luiz Sávio, buscando a modificação do acórdão número 24.907, que negou o provimento ao agravo regimental por ele interposto. O embargante alegou que o acórdão em questão... Retorno então ao início. Trata-se de embargos de declaração oposto por Mauro Luiz Sávio, buscando a modificação do acórdão número 24.907, que negou o provimento ao agravo regimental por ele interposto. O embargante alegou que o acórdão em questão sofre de dupla omissão, sendo que a primeira diz respeito à suposta ausência de deliberação sobre a manifesta incompetência deste tribunal para expedir instruções normativas, em especial o provimento número 3 de 2014, que teria sido utilizado como fundamento jurídico para validar as provas por ele questionadas. Alegou ainda, como sendo a segunda omissão, a circunstância de o juiz membro Ricardo Gomes de Almeida, ao contrário dos demais membros, não ter enfrentado o mérito da tese de ilicitude das provas que fundamentam a representação em apreço, posto que, ao se manifestar, apenas preliminarmente pela posterior apreciação da validade dessas provas, seu pronunciamento tornou-se incompleto. Salientou que a persistência de omissão acarreta a existência de contradição entre os fundamentos dos votos e o resultado final do julgamento, devendo ser declarado o empate e, em consequência, o provimento do agravo regimental em virtude da aplicação do princípio do favor rei. Registrou a existência de premissas fáticas equivocadas nos votos proferidos pelo juiz-membro Pedro Francisco e pela desembargadora Maria Helena Povas, posto que, ao contrário do alegado pelos membros em questão,
não há indícios de irregularidades ou aparência de flagrante que fundamentasse a atuação das servidoras do cartório eleitoral. Assinalou que a própria certidão circunstanciada, lavrada por uma servidora do cartório eleitoral, relata a existência de aproximadamente 40 pessoas nas imediações do evento, entretanto não houve a constatação de distribuição de combustível, conforme previsto na denúncia. O Procurador Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento dos embargos e, no mérito, pela sua rejeição ao relatório. Vou liberar. Municipais. Os embargos são tempestivos conforme certidão de folha 422 e atendem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço. Os embargos declaratórios têm por finalidade eliminar os vícios enumerados no artigo 535 do Código de Processo Civil, a saber, omissão, contradição e obscuridade. O embargante alegou a existência de dupla omissão no acordo número 24.907, sendo que a primeira tinha a suposta ausência de deliberação sobre a manifesta incompetência deste tribunal para expedir instruções normativas, em especial provimento número 3/2014, que teria sido utilizado como fundamento jurídico para validar as provas por ele questionadas. O tema é novo, não tendo sido trazido à colação anteriormente, e se diz que, em sede de embargos de declaração, é vedada a inovação de tese recursal, não sendo permitida sua apreciação em sede de julgamento de aclaratórios. Neste mesmo sentido, é o posicionamento da jurisprudência pátria atual. Embargo de declaração, inovação das teses jurídicas e inadmissibilidade. A oposição de embargos de declaração não se presta para agitar matéria nova ou para fins de pré-questionamento, se não houve na decisão embargada omissão, obscuridade ou contradição precedentes. E prossigo para o próximo, apenas lendo a parte em negrito, porque o conteúdo completo encontra-se disponibilizado para os pares e para o Ministério Público. A alegada inidoneidade das provas, por não ter sido agitada nas contrarrazões ou nas alegações finais, não poderia ter sido objeto dos embargos de declaração, sendo vedada a inovação de teses na fase recursal. Prossigo. De outro giro, a omissão alegada pelo embargante não se sustenta, porque este relator, ao proferir o voto condutor, o fundamentou citando os artigos 4º, 5º e 6º do provimento acima, reconhecendo e assumindo sua validade conforme é certo abaixo transcrito. Nesse diapasão, não é demais afirmar que os servidores do cartório são a longa manus do juiz eleitoral e que os servidores agiram em cumprimento ao disposto no artigo 4º do provimento número 3 de 2014 da Corregedoria Regional Eleitoral. Prossigo também na parte. Artigo 4º. Os servidores designados, oficiais de justiça ad hoc pelo juiz eleitoral, deverão atuar como fiscais de propaganda, ficando responsáveis pela lavratura dos termos de constatação. E pular parágrafo único do artigo 6º. Lendo também a parte em negrito. Havendo fortes indícios de irregularidade, o chefe do cartório eleitoral poderá determinar, independentemente de despacho do juiz eleitoral, a imediata lavratura do auto de constatação inicial. E prossigo. Ainda é mister reconhecer que o provimento em questão vigiu durante as eleições de 2014, tendo sido observado e devidamente cumprido por toda a comunidade político-jurídica mato-grossense. Do contrário, como alega o embargante, a validade do aludido provimento teria sido questionada anteriormente. Obviamente, depois de passadas as eleições e cumprido o provimento em questão, não faz mais sentido questionar sua validade, haja vista que o assunto é matéria preclusa. Do contrário, estaríamos afrontando o princípio da segurança jurídica, que é uma das bases mais sólidas do nosso ordenamento jurídico. O embargante alegou também a suposta omissão no voto do Dr. Ricardo Gomes de Almeida, contudo, primeiramente é mister deixar assentada a impossibilidade de impugnação de voto vogal, uma vez que os embargos de declaração devem questionar o voto condutor do acórdão guerreado, consoante se observa dos julgados abaixo transcrito. Apenas lendo a parte negrita. Embargo de declaração, suposta omissão no voto vogal, impossibilidade. Eventual obscuridade, contradição ou omissão em voto de vogal não é passível de reparo por meio de embargos de declaração. E prossigo, isso é do STJ, e prossigo com mais um. Embargo de declaração, obscuridade e contradição no voto vogal. Número 1. Supostas obscuridades e contradições no voto vogal não dão ensejo à oposição de declaratórios que devem dirigir suas razões aos termos do voto condutor do acórdão. E prossigo por mais um. Embargo de declaração. Perdão. Discussão na decisão recorrida e suposta contradição no voto vogal e impossibilidade.
Contradição, omissão e voto vogal não é passível de reparo por meio de embargo de declaração, mais um precedente do STJ. Prossigo, então. Penso que eventual impugnação quanto ao teor do voto do vogal, o eminente Dr. Ricardo Almeida, deveria ter sido formulada quando do julgamento em plenário, estando preclusa, pois, a insurgência neste momento. É necessário ressaltar, porque é relevante, que o voto do juiz vogal, Dr. Ricardo Almeida, foi bastante claro no sentido da impossibilidade do atendimento do pedido do ora embargante para o trancamento da presenteação nessa fase processual, razão pela qual acompanhou o voto deste relator, não merecendo guarida, portanto, as alegações de omissão levantadas pelo recorrente. O que o Dr. Ricardo Almeida asseverou é que a validade da prova deverá ser analisada após o término da instrução processual, após o cumprimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa, com as respectivas oportunidades de manifestação das partes. Essa afirmação é um plus que, em momento algum, inviabilizou o voto ou caracterizou alguma omissão, conforme se depreende dos trechos abaixo transcritos. Senhora Presidente, pelo que eu me recordo desse processo, abre aspas, no voto do eminente Dr. Lídio Modesto, bem como agora o que foi lembrado pelo Dr. Flávio, nós estamos aqui na seara jurídica civil eleitoral, aliás, na seara civil e eleitoral, e não na penal, e de modo que a análise da justa causa nesse momento, ou seja, para a propositura dessa ação não sustenta, e vou explicar mais. E continua a parte negrita. Isso vai ter toda a instrução do processo para isso. Assim como a defesa vai ter oportunidade para que ela possa também, mediante contraditório e ampla defesa, produzir as teses defensivas, de modo que eu não vejo a possibilidade de que essa ação seja trancada nessa fase processual. E prossigo também. Mas eu gostaria de deixar ressalvado em meu voto que eu afasto a questão da necessidade de análise justa causa para o prosseguimento da ação, no momento em que o processo estiver maduro o suficiente. Dessa maneira, acompanho o eminente relator. E prossigo. Conforme se pode observar, o voto vogal foi bem incisivo em sua manifestação no sentido de acompanhar o voto condutor, de forma que as alegações de existência de omissão não se sustentam, devendo ser refutadas como de fato as refuto. Ademais, o assunto foi bem explicitado pelo Procurador Regional Eleitoral, a saber, abre aspas, trocando em miúdos. Entendeu o julgador corretamente que, nessa fase processual, não há elementos nos autos suficientes e seguros para se concluir pela ilegalidade das provas, com o consequente trancamento prematuro de uma ação civil eleitoral. Prossigo. O embargante registrou ainda a existência de premissas fáticas equivocadas nos votos proferidos pelo juiz-membro Pedro Francisco da Silva e pela desembargadora Maria Helena Povas. Posto que, ao contrário do alegado pelos membros em questão, não há indícios de irregularidades ou aparência de flagrante que fundamentasse a atuação das servidoras do cartório eleitoral. O Dr. Pedro Francisco destacou que o que motivou o ingresso das servidoras cartorárias na residência não foi o provimento baixado pela Corte Regional, mas sim a situação de flagrante, pelo menos aparentemente era um flagrante. Foi o que motivou os oficiais de justiça a adentrarem na residência, entendendo que ali estava ocorrendo um crime, porque a tramitação ilícita de sufrágio é crime eleitoral. E eles entraram exatamente para promover o flagrante e as prisões necessárias das pessoas que estavam em flagrante, fecha aspas. Isso foi dito pelo Dr. Pedro. De sua vez, a desembargadora Maria Helena Povas socorreu-se à parte dos argumentos expendidos pelo Dr. Pedro Francisco da Silva na elaboração do seu voto. Todavia, o embargante asseverou que as servidoras cartorárias, abre aspas, adentraram em uma propriedade privada e verificaram não estar ocorrendo distribuição de qualquer ticket, deve ser, ficou faltando a palavra ticket, de combustível. Isso está escrito num documento público exarado por um oficial de justiça que promoveu a abordagem. Resumindo, há questões nesses autos que necessitam ser esclarecidas, razão pela qual é necessário o prosseguimento do presente feito, a fim de que o ora embargante tenha a oportunidade de explicitá-las. Com fundamento nas razões acima apontadas, também não faz sentido falar sem empate no julgamento ante a existência de 4 votos negando provimento ao agravo e 3 dando provimento ao mesmo. Como se percebe dos temas acima abordados, o embargante pretende apenas a rediscussão da matéria já apreciada, de modo que as suas irresignações não merecem guarida. Desse modo, diante da ausência da demonstração da existência de omissão, contradição ou obscuridade, o caso é mesmo de rejeição dos presentes declaratórios. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por Mauro Luiz Save. É como voto. O voto do Dr. Flávio Brito. Senhora Presidente, diante da exposição do relator e também das questões colocadas em sede de memoriais que foram distribuídos e eu os recebi e li, eu gostaria de analisar a questão exatamente do que ocorreu naquele dia, porque não me recordo aqui de antemão quanto
a exposição ou a declaração de voto do Dr. Ricardo. E para que eu possa me sentir mais confortável diante disso, eu gostaria de reanalisar o fato e, com a devida vênia, peço vista dos autos. Dr. Ricardo Almeida. Dr. Paulo César. Aguardo. Doutora Ana Cristina. Aguarda a vista requerida. Desembargador Luiz Ferreira. Aguardo. Tribunal, ante o pedido de vista do primeiro vogal, após o relator ter negado provimento aos embargos, os demais aguardo, desculpe-me. A conclusão, portanto, está adiada para a próxima sessão. Você tem pedido de preferência, aquele pedido do Constituição Geral da questão preliminar, mas a gente combina aqui para separar. Aqui é o processo, está em julgamento, é o processo 6558, portanto, seria uma conclusão do julgamento, onde relator é o Dr. Lídio Modesto, que votou pela denegação da segurança pleiteada. Os advogados, o Dr. Rony Márcio e Dr. Robson Azedo, solicitaram uma intervenção ante a reforma, os termos da mini reforma eleitoral. Em razão do fato, eu vou primeiro colher vou passar a palavra ao Dr. Ricardo, quem está com o pedido de vista, e depois nós... Pois não, Dr. Rony Márcio. Sua Excelência pediu preferência só. Ok. Senhor presidente, chegou às minhas mãos o protocolo 40374 de 2015, aonde a parte Calixto Lemes do Nascimento fez aqui um pedido de reconsideração face à questão prejudicial. Pelo que entendi, a matéria da questão de ordem está exposta por escrito. Sendo assim, eu sugiro à Corte o retorno dos autos ao relator para que ele possa analisar por primeiro essa questão de ordem, né? Se o Pleno entender dessa forma, nós encurtaríamos o caminho aí e já daríamos a oportunidade do relator analisar por primeiro esse assunto, né? Eu acho prudente que haja manifestação do relator, porque há uma situação nova invocando um processo que está em julgamento, portanto, indiscutivelmente, haverá que ter a manifestação do relator. Pois não, doutor Rony Márcio? Senhora Presidente, senhores, relator Dr. Lídio, Dr. Ricardo, só uma questão de observação. Aqui, essa mesma argumentação sobre a questão da aplicação, né, da nova reforma eleitoral aconteceu na última quinta-feira, né, diante de uma sustentação oral, né, e se eu bem me lembro, né, teve um entendimento, unanimidade, né, certo, deste plenário sobre isso, né, da não aplicação nos processos que estão em andamento, né, se eu não me engano, né. Tá, então só queria registrar. Doutor Rony Márcio, não querendo de forma nenhuma ser indelicada com Vossa Excelência, muito pelo contrário, nutro por Vossa Excelência muito carinho e admiração, mas penso eu que o doutor relator encaminhará aos advogados para que se manifestem por escrito
a respeito desse fato. E aí Vossa Excelência, se achar pertinente, poderá até juntar cópia, requerer de tribunal, se Vossa Excelência está alegando que houve qualquer manifestação já anterior acerca de possíveis temas que seriam abordados que teriam sido motivação que teriam sido, desculpe, motivação não, mas que teriam sido temas abordados na mini reforma. Vossa Excelência pode pedir e juntar na sua manifestação qualquer documento que o tribunal possa lhe fornecer acerca de manifestação plenária acerca do assunto. Eu agradeço a orientação da senhora. E eu penso que o doutor Lídio Modesto irá proceder dessa forma, dando vista, porque foi isso que parece-me a maioria do pleno está a entender. Né? Então fica, portanto, adiada a conclusão e os autos deverão ser encaminhados ao eminente relator, doutor Lídio Modesto da Silva Filho, para apreciar a alegação posta aos autos. Julgamento processo 13869, embargante Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, parecer pela rejeição dos embargos e para que sejam declarados protelatórios. Relator é o Dr. Paulo César Sodré, com a palavra. Senhora Presidente, trata-se de, segundo os embargos e declaração opostos pelo Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, contra o acordo TRE-MT 24891, que em sessão plenária de 14 de julho de 2015, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento aos primeiros embargos opostos pelo órgão embargante. Referido acordo fora lavrado nos seguintes termos: inexiste nulidade de acordo proferido com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente em relação à irregularidade destacada em parecer ministerial, que não inovou matéria dos autos, mas tão somente deu ênfase aos apontamentos constantes dos relatórios técnicos. Ausente vício de omissão em julgado que tratou expressamente dos pontos controvertidos no processo. Corrige-se a obscuridade consistente em erro material verificado na fundamentação legal adotada para a desaprovação das contas anuais do partido. Sustenta o embargante que o referido acordo apresenta duas omissões e que os embargos servirão também para prequestionar a matéria não debatida nos primeiros embargos. A primeira delas, a dos, se reporta ao pedido do embargante para que essa egrégia corte se manifestasse, entre aspas, acerca da inexistência de despesas não comprovadas, o que lhe diria qualquer sanção no que diz respeito à devolução de numerários, arrazoando ainda se sobre o valor de R$ 96.267,91 houve violação ao artigo 44 da Lei 9.096 e o artigo 9º da Resolução TSE 21841/2004. A segunda, segundo o embargante, diz respeito à omissão acerca da violação ao artigo 14.1 e 2C da Resolução TSE 21.841 de 2004. Consignam que tais omissões maculam o acordo e merecem ser sanadas, sendo a primeira omissão relativa à matéria fática e a segunda a prequestionamento a dispositivo legal infraconstitucional necessário para a interposição de recursos perante as Cortes Superiores. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela rejeição dos embargos em razão da inexistência de omissões a serem sanadas e requereu que fossem declarados protelatórios. É o relatório. A douta Procuradoria. Eu mantenho o parecer. Mantido, doutor Paulo César. Eminentes bares. Duas são as supostas omissões conforme apontado pelo embargante. Ao apontar a suposta primeira omissão, o embargante requereu a manifestação desta Corte acerca da inexistência de despesas não comprovadas, o que lhe diria qualquer sanção no que diz respeito à devolução de numerários, arrazoando ainda se sobre o valor de R$ 96.000 e alguns quebrados, houve violação ao artigo 44 da Lei 9.096/95 e o artigo 9º da Resolução TSE 21.841/2004. Como se anotará a seguir, dois foram os fundamentos que levaram essa Corte a determinar o embargante a devolução do numerário assim mencionado.
a quantia de R$ 95.394,66 em função de ter sido aplicado irregularmente e a quantia de R$ 873,28 por se referir a pagamento de despesas não vinculadas. A importância de R$ 95.394,63 foi considerada irregular aí eu negritei, por terem sido sacados valores nesse montante da conta corrente destinada à movimentação dos valores oriundos do fundo partidário. Por ocasião do julgamento da prestação de contas, o voto do eminente relator, Dr. Pedro Francisco, ratificado pelos também eminentes pares, adotou como razão de decidir o parecer ministerial que bem elucida os fatos conforme se verifica nas notas taquigráficas. Entre aspas, peço licença para transcrever o trecho do parecer que menciona essa anomalia. A pretexto de evitar bloqueios judiciais de valores, o partido sacou cerca de R$ 140.394,63 dos recursos auferidos mediante desconto de cheques por ele emitidos contra as contas correntes destinadas à movimentação dos valores provenientes do fundo partidário, na quantia de R$ 95.000, e da fonte privada, de R$ 45.000, de modo a viabilizar o pagamento de despesas de naturezas diversas com recursos financeiros em sua forma mais líquida, o dinheiro, negritou o relator. Tal artifício de saída viola frontalmente ao artigo 10º da Resolução TSE 20.841, que exige que as despesas partidárias devem ser realizadas por cheque nominativos ou por crédito bancário identificado. Leio apenas a parte negritada. Ficou claro, portanto, no corpo do voto, que a forma de utilização dos recursos na ordem de R$ 95.394,63 violava frontalmente o artigo 10º da Resolução TSE 20.841, que exige o pagamento de despesas partidárias por meio de cheques nominativos ou por crédito bancário identificado e não em espécie como adotado pelo embargante. Constou ainda na parte positiva do voto os seguintes termos, leio apenas a parte negritada. O recolhimento das verbas originárias do fundo partidário no importe de R$ 96.000, devidamente atualizado pelo índice específico. Conclui-se, pois, que o fato de o partido comprovar que pagou despesas no mesmo valor do saque não significa dizer que o pagamento tenha sido com aquele valor retirado em espécie, vez que ausentes cheques nominativos ou crédito bancário identificado que demonstre a sua efetiva destinação como determina o citado normativo legal. Arrematando a questão, convém transcrever parte do parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral nesses segundos embargos, entre aspas. Por mais que a agremiação comprove a realização de um gasto subsequente do mesmo valor do saque, nada garante que o pagamento tenha sido feito com o dinheiro sacado. Fica prejudicada, assim, a verificação do nexo objetivo entre a arrecadação e os gastos. Logo, inexiste omissão nesse ponto, pois a determinação da devolução da quantia já mencionada teve por fundamento o quanto disposto no artigo 10º da Resolução TSE 21.841 e não nas disposições contidas no artigo 44 da Lei 9.995 e o artigo 9º da Resolução TSE 21.841. Quanto ao valor de R$ 873,28, embora o assunto tenha pertinência temática em relação ao artigo 44 da Lei 9.096/95, não houve omissão no acórdão por ter sido devidamente apreciada e fundamentada a questão. Com efeito, o eminente relator fez constar em seu voto a seguinte fundamentação ao se reportar as irregularidades apontadas pela Procuradoria-Geral Eleitoral. Entre aspas, a primeira trata do desvio de finalidade na aplicação de recurso oriundo do fundo partidário, em virtude de pagamento de despesa que não se inclui naquelas autorizadas pelo artigo 44.1 da Lei 9.096/95, por não compreender despesas destinadas à manutenção das sedes e serviços do partido. No caso em pauta, esses pagamentos atingiram um montante de R$ 873,28, conforme o quadro elucidativo constante citado parecer. As alegações do partido de que o potencial ofensivo na espécie risório e que o principal motivo para que agissem dessa forma seria a ausência de receita diante dos bloqueios judiciais sofridos ao longo do exercício financeiro, conforme o extrato de folhas, não merece acolhimento. O pagamento de tais despesas violam frontalmente as normas aplicáveis aos partidos políticos, independentemente do seu valor. Ressai cristalina
a referência da irregularidade originada pela aplicação daquele montante em finalidade diversa da preceituada no artigo 44 da Lei 9.096, qual seja a manutenção das sedes e serviços do partido. A menção ao artigo 9º da Resolução TSE 21841, feita quando da apresentação dos embargos, não tem pertinência temática, com fundamento da decisão constante do acordo originário, não existindo, portanto, omissão. Não há que se falar, pois, em omissão em nenhum desses pontos. O embargante aponta ainda uma segunda suposta omissão nos seguintes termos. Outro ponto que merece amparo diz respeito à omissão acerca da violação ao artigo 14.1e e 2c da Resolução TSE 21.841, pugnado nos aclaratórios, conforme se vê no trecho abaixo. De fato, solicitou à época, requer manifestação expressa da Corte no que tange ao cumprimento nesse tópico ao quanto disposto no artigo 14.1 e inciso 2c da resolução que rege a matéria, eis que referidos dispositivos prevêem a pertinência à referida declaração para diminuir a controvérsia. Digo eu, a referida declaração a que faz menção o embargante diz respeito à irregularidade na aplicação de recursos destinados à disseminação da política partidária do sexo feminino, que constou do relatório conclusivo da unidade técnica. Trago à baila a alegação do embargante dos primeiros embargos acerca dessa matéria. Recurso de disseminação da política partidária do sexo feminino, documento hábil. O acordo indicou que o partido não comprovou a utilização de recursos direcionados à participação feminina na política, renegando, por consequência, a declaração firmada pelo representante do diretório do PSDB nacional perante o TSE, no sentido de que a agremiação em âmbito nacional aplica diretamente o percentual de 5% do total dos recursos do fundo partidário na criação e manutenção de programação e difusão da participação política das mulheres. Importante esclarecer que a Corte não renegou a declaração firmada pelo representante do diretório do PSDB, apenas a analisou à luz dos apontamentos trazidos pela unidade técnica e das exigências legais pertinentes, conforme destaco, das irregularidades apontadas pela CCIA. No que permite a primeira dessas irregularidades, aqui destacadas, o partido tentou demonstrar que aplicou o percentual mínimo de 5% dos recursos públicos. Apresentou fotos de um grupo do PSDB mulher, à época, capitaneado pela então presidente nacional, ex-deputado federal Thelma de Oliveira, que teria participado do encontro nacional do PSDB em 2010, que reuniu diversos militantes, tanto do PSDB quanto de outros partidos, e contou com a presença do então candidato à presidência da República, José Serra, conforme se extrai do convite, folhas 813. Não há, em parte negritado, como se adotar essa justificativa como prova de formação e difusão de participação política das mulheres, mesmo porque o objetivo de evento era viabilizar a candidatura de José Serra à presidência, à luz dos documentos juntados. Tampouco a cópia da declaração assinada pelo delegado do PSDB cumpriu com esse mistério, haja vista que apenas afirma que o partido observou o dispositivo legal sem qualquer demonstração efetiva de suposto cumprimento. Portanto, resta mantida essa irregularidade. Isso foi o que constou dos votos. No julgamento dos primeiros embargos, o digno relator tratou de forma expressa a questão, concluindo seu entendimento nos seguintes termos. Portanto, antes de se pronunciar sobre a eventual legalidade ou não de aplicação do citado percentual pelo partido, seja do que esfera for, há que restar demonstrado que o ato concretamente superou o que não ocorreu no caso em apreço. E acrescentou. E como bem ressaltou a digna Procuradoria Regional Eleitoral, se as contas do PSDB nacional já foram prestadas e se realmente o inciso 5º do artigo 44 da Lei 9.096 tivesse sido cumprido, como confessou o embargante nas razões dos embargos, bastava ao embargante carregar esses autos os documentos comprobatórios para a cognição e julgamento do TRE, que possui jurisdição própria, autônoma e independente. Vê-se, pois, que a matéria foi amplamente debatida, não havendo de se falar em omissão também nesse caso. Novamente, em sede de embargos, o embargante traz a apreciação dessa Corte dispositivos legais dissociados da fundamentação efetuada por esse colegiado. Isso porque as disposições contidas no artigo 14.1 e 2c da Resolução TSE 21841 nada tem a ver com a matéria já decidida nesse ponto, mas sim sobre a forma como devem ser apresentadas as prestações de contas anuais do partido. Ademais, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses levantadas pelas partes, deve sim observar o princípio da motivação de suas decisões.
o que for respeitado a exaustão por esse sodalício. De outro lado, é nítido o interesse do embargante em rediscutir a matéria nesse segundo desembargo, o que escapa totalmente ao objetivo dessa peça recursal. Contudo, em que pese reconhecer esse fato, não vislumbro, no caso, razão suficiente para declará-los como protelatórios, como requerido pelo órgão ministerial. Isso porque os dois itens ora analisados, isso é importante ressaltar, já constavam dos primeiros embargos e não foram pontualmente apreciados. Se os primeiros embargos, embora rejeitados, não foram considerados protelatório, esse também não pode ser considerado protelatório, eis que, repita-se, os pontos ora analisados já constavam dos primeiros embargos. Posto isso, em harmonia com o parecer ministerial, rejeito os segundos embargos opostos pelo PSDB, mantendo intacto o acordo 24891, ora objulgado. É como voto. Como vota a doutora Ana Cristina? Eu acompanho o relator, Excelência. Desembargador Luiz Ferreira. Doutor Lídio Modesto. Também eu acompanho. Doutor Flávio Bertin. Acompanho o eminente relator, Excelência. Doutor Ricardo Almeida. Senhor presidente, eu só queria um esclarecimento do relator, doutor Paulo. A matéria aventada nesse embargos, nos segundos embargos, é a mesma do primeiro Na embargo? verdade, se me permite, haviam cerca de 7 ou 11 tópicos. E não foram respondidos pontualmente esses dois tópicos. Foram de forma genérica e por isso que eu não estou considerando como protelatórios. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos, afastando o caráter protelatório nos termos do voto do outro relator em consonância parcial com o parecer ministerial. Exatamente. Bem observado. Processo 68852, recurso eleitoral, prestação de contas do Comitê Financeiro Único, eleição, Partido Social Democracia, Vale de São Domingos, 25ª Zona Eleitoral. Recorrente, Partido da Social Democracia, parecer pelo desprovimento, o relator Dr. Ricardo Almeida. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido da Social Democracia Brasileira do município de Cuiabá, Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo juízo da 25ª Zona Eleitoral, que declarou como não prestadas as contas do Comitê Financeiro Único e do Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira, ambas referentes ao pleito de 2012. Devidamente intimado a constituir advogado, o candidato quedou-se inerte. Em suas razões, o recorrente pretende a reforma do presente deciso, tendo em vista a juntada, mesmo que a posteriori, do instrumento de procuração encartado às folhas 172/173, entendendo por sanado o vício existente. A douta Procuradoria manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto. É o relatório, senhor presidente. Ouça a doutora Procuradoria. Eu mantenho o parecer. Mantido, doutor Ricardo. Senhora presidente, a questão é bem singela. Não foi... eu estou mantendo a decisão de primeira instância porque a parte não constituiu advogado nos autos. E observo que foi intimado pessoalmente para que constituísse um advogado no prazo de 3 dias e mesmo assim quedou-se inerte, de modo que eu estou negando o provimento ao recurso, mantendo as contas declaradas como não prestadas. É como voto, senhor presidente. Como vota o doutor Paulo César? Com o relator, senhor presidente. Doutora Ana Cristina? Acompanho o relator, Excelência. Desembargador Luiz Ferreira. Doutor Lídio Modesto. Também acompanho o relator. Doutor Flávio Bertin. Com o relator, Excelência. O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 6878, recurso eleitoral, doação de recursos acima do limite legal, pessoa física, recorrente Cristóvão da Silva Batista, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Doutor Ricardo Almeida, com a palavra. É o relator. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Cristóvão da Silva Batista contra a sentença proferida pelo juízo da 43ª Zona Eleitoral, que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público Eleitoral por doação à campanha pleito de 2014 de quantia acima do limite legal.
A decisão atacada ainda condenou o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 17.540. De acordo com os autos, o recorrente doou a campanha eleitoral de Danilo da Silva Batista, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014, a quantia de R$ 53.508, valor superior ao limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, de acordo com as informações preliminares prestadas pela Receita Federal do Brasil. Com a inicial foram juntados documentos de folhas 10/17. A quebra de sigilo fiscal foi deferida às folhas 20/21. Em suas razões, afirma que poderia doar além do estabelecido no percentual de 10% de seus rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, de forma cumulativa com os limites impostos pelas doações estimáveis em dinheiro. Pugna ainda para que seja conhecido e provido o presente recurso a fim de reformar a sentença com pedido alternativo de aplicação da multa abaixo do mínimo legal. Vieram as contrarrazões das folhas 91/96, a douta Procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso interposto, por entender que não é possível a acumulação dos limites de que tratam a legislação eleitoral, eis que versam de doações de natureza distintas. É o relatório, senhora presidente. Ouça a douta Procuradoria. Mantém o parecer pelo desprovimento. Pelo desprovimento, doutor Ricardo. O recorrente Cristóvão da Silva Batista pretende ver reformada a decisão exarada pelo juízo da 43ª Zona Eleitoral, Sorriso, que julgou procedente a presente representação e o condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 17.540, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º da Lei 9.504/97. Após a instrução do feito, restou comprovado que as doações foram feitas integralmente em bens estimáveis em dinheiro, seção de veículos, conforme documento de folha 55/60. A Lei das Eleições, ao tratar de pessoa física, fez ressalva quanto às doações estimáveis, permitindo a extrapolação do limite de 10% dos faturamentos brutos doador até o valor de R$ 50 mil. Vejamos o texto legal vigente à época da doação. Artigo 23. As pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecer o disposto nessa lei. Parágrafo 1º. As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas, inciso 1, no caso de pessoa física, a 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição. Parágrafo 7º. O limite previsto no inciso 1 do parágrafo 1º não se aplica às doações estimáveis em dinheiro, relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50 mil. Regulamentando a lei, a Resolução 23376 de 2012, aplicável ao pleito de 2002, esclareceu, cito aqui o artigo 25 da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral, peço vênia para deixar de ler, que está transcrito no voto. Prossigo. Resta claro, através da leitura dos dispositivos, que a combinação dos limites na forma precedida pela recorrente não procede. Isso porque, tendo sido comprovado que as doações efetuadas foram integralmente feitas na forma de bens estimáveis em dinheiro, seção de 2 veículos de propriedade do recorrente. Portanto, aplique-se o limite de R$ 50 mil previsto no artigo 23, parágrafo 7º da Lei 9.504 de 97. Vejo também que não deve prosperar o pedido alternativo para a revisão do valor da multa aplicada para aquém do mínimo legal, uma vez que a penalidade é prevista em lei, não havendo liberalidade para o magistrado reduzi-la aquém do mínimo imposto. Cito precedentes do Tribunal Superior Eleitoral. Por fim, confirmando a ressalva legal, a recente Lei 13.165 de 2015 manteve a exceção ao limite das doações estimáveis de pessoa física, alterando somente o valor permitido, o qual não se aplica ao presente julgado. Ante o exposto, nega o provimento ao recurso em consonância com o parecer ministerial, mantendo em totum a sentença objurgada. É como voto, senhor presidente.
Como voto, doutor Paulo César. Com o relator, senhor presidente. Doutora Ana Cristina. Com o relator, excelência. Desembargador Luiz Ferreira. Com o relator. Doutor Lídio. Também acompanho o relator. Doutor Flávio Bertin. Com o relator, excelência. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento do recurso nos termos do voto do outro relator e em consonância com o parecer ministerial. Chama a julgamento o processo 8112-2015, requerente Democratas. Doutor Lídio Modesto com a palavra. Obrigado. Liberando o voto. Trata-se de requerimento do Diretório Regional do Partido Democratas, DEM-MT, em que este pleiteia autorização para veiculação de propaganda partidária em forma de inserções em horário gratuito no rádio e na televisão no primeiro semestre de 2016. O pedido foi instruído com o calendário de inserções partidárias, a certidão da mesa diretora da Câmara dos Deputados comprobatória de que o partido em referência possui bancada naquela casa, a relação das emissoras de rádio e televisão para veiculação das inserções. A Secretaria de Tecnologia da Informação, STI, informou os dados necessários à aferição do atendimento dos requisitos previstos no artigo 4º, inciso e artigo 5º, parágrafo 3º da resolução do TSE 20034. A Secretaria Judiciária, por meio da seção de análise técnico-processual, apontou que as inserções solicitadas pelo partido extrapolam o tempo máximo diário permitido, o que foi corrigido pelo partido, levando aquela secretaria a opinar pelo deferimento do pedido. O procurador eleitoral opinou pelo deferimento. É o relatório. Ouça da Procuradoria. Mantenho o parecer pelo deferimento do pedido. Levou a palavra, relator. Muito obrigado. A questão é singela, nós já votamos em várias oportunidades casos absolutamente idênticos, de maneira que o voto estando disponível para os colegas, eu apenas estou votando pelo deferimento do pedido de acordo com o parecer técnico e com o parecer da Procuradoria Eleitoral, autorizando as inserções no rádio e na televisão no primeiro semestre de 2016 ao DEM. É como voto. Consulta se há algum voto divergente. De acordo. O Tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de veiculação de propaganda partidária formulado pelo Partido Democratas, DEM, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Chama a julgamento o processo 118, em matéria administrativa. Sou a relatora. Trata-se de sessão de registro de membros e juízos eleitorais. Vou fazer aqui uma síntese só aos senhores. Se houver alguma necessidade, eu posso esclarecer. Pedido de prorrogação de prazo para entrada em exercício formulado pelo excelentíssimo senhor Iali Sabo Mendes, designado para jurisdicionar na 51ª Zona de Cuiabá, em virtude da licença gala e fruição de compensatórias na Justiça Comum, com retorno às atividades a partir de 3 de novembro. O biênio do atual juiz encerrar-se-á no dia 20 de outubro de 2015, razão pela qual estou deferindo o pedido, ora em análise. Haverá a necessidade, portanto, de designar um juiz substituto. Para a escala automática, o juiz da 30ª Zona Eleitoral de Cuiabá substitui o da 51ª Zona de Cuiabá. Contudo, a juíza designada para jurisdicionar na 39ª Zona Eleitoral de Cuiabá ainda não entrou em exercício. Eu estou deferindo o pedido e designando a excelentíssima senhora Selma Rosane Santos Arruda, juíza da 37ª Zona Eleitoral de Cuiabá, para responder em caráter precário e cumulativamente pela jurisdição da 51ª Zona Eleitoral de Cuiabá até a entrada em exercício do excelentíssimo senhor Iali Sabo Mendes. Algum voto divergente? De acordo. Então eu conclamo que o tribunal, por unanimidade, resolveu designar o excelentíssimo senhor Iali Sabo Mendes, juiz de direito da 7ª Vara Civil de Cuiabá, para exercer a titularidade da 51ª Zona Eleitoral. Também em matéria administrativa, a sessão de registro de membros e juízes eleitorais. Também é uma matéria bem singular. Designação de juiz para a 23ª Zona Eleitoral de Colíder, face à promoção da excelentíssima senhora Henriqueta Fernanda Ferreira Lima, então juíza eleitoral, e sua remoção para outra comarca. A comarca de Colíder é de segunda entrância e conta com 2 juízes de direito.
Após consulta precedida pela unidade técnica competente, apenas o excelentíssimo senhor Alexandre Sócrates da Silva Mendes manifestou interesse no exercício da jurisdição. Portanto, eu estou designando o eminente juiz, Dr. Alexandre Sócrates, para jurisdicionar na 23ª Zona Eleitoral de Colíder, até que se normalize a situação em apreço. Algum voto divergente? Acompanho. Também matéria administrativa, designação de juiz para a 29ª São José do Rio Claro. A comarca, embora de segunda entrância, passou a contar com 2 juízes a partir do mês de agosto de 2015. Inaugurado o certame apenas o excelentíssimo senhor Walter Tomás da Costa, que exerceu a citada jurisdição eleitoral desde o ano de 2012, manifestou interesse pela Justiça Eleitoral. Estou designando o excelentíssimo senhor Walter Tomás da Costa para as funções de juiz da 29ª Zona Eleitoral em São José do Rio Claro. Há alguma divergência? Acompanho. Submetendo aos senhores a sugestão para metas do programa Pauta Limpa para o próximo exercício, e para tanto eu irei ler aos senhores rapidamente o relatório. Trata-se de processo administrativo, a instituição do projeto Pauta Limpa 2016 no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. De acordo com a Diretoria-Geral, a Resolução TRE 1574/2014, que prorrogou por mais um ano o planejamento estratégico, cuja vigência passou para o período de 2013-2015, previu em seu artigo 3º a possibilidade de apresentação de propostas de atualização dos números, estrutura e indicadores para o ano em curso, notadamente por se tratar de ano não eleitoral dedicado principalmente ao planejamento das eleições municipais. Nesse sentido, as reuniões realizadas no Gabinete Gestor de Metas foram conclusivas quanto à necessidade de atualização de planejamento estratégico voltado à reedição do projeto Pauta Limpa, instituído na primeira instância em outubro de 2013, e da meta de julgamento de processos prioritários, criada no mesmo ano para segundo grau. Seu relatório, eu estou votando no sentido de que a proposta que ora submeto a Vossa Excelência encerra indicadores e metas voltadas para o primeiro e segundo grau de jurisdição, em sintonia com a Lei 13.165/2015, a mini-reforma eleitoral, reunidos num único projeto, resultado de esforço conjunto da Corregedoria Regional Eleitoral e da Secretaria Judiciária, chancelado pelo excelentíssimo senhor Lídio Modesto da Silva Filho, juiz presidente do Gabinete Gestor de Metas. Diante das irrefutáveis resultados alcançados na primeira edição do projeto Pauta Limpa e da sua festejada recepção pela sociedade mato-grossense, maiormente pelo reconhecimento do compromisso deste Tribunal Regional Eleitoral com o aprimoramento da administração da justiça, o direito fundamental da razoável duração do processo e o princípio da eficiência que rege a administração pública, voto pela implantação do projeto Pauta Limpa 2016 nos termos da minuta de resolução apresentada. É como voto. É aquele projeto que acho que é de conhecimento de todos, né? Que agitou o primeiro e o segundo grau e para que pudéssemos limpar literalmente a pauta, principalmente os processos que poderiam desaguar na barreira da chamada Lei da Ficha Limpa. Então nós estamos reeditando em razão do sucesso que esse projeto alcançou e pretendendo que este mesmo resultado exitoso seja alcançado para a eleição que se aproxima. Todos de acordo? Alguma indagação, alguma rejeição? De acordo. A unanimidade, o Tribunal resolveu instituir o projeto Pauta Limpa 2016. Uma informação, senhores.
Nessa data, encontra-se em fase de encerramento os procedimentos de cálculo da folha de pagamento dos servidores. Na data de sexta-feira, dia 9 de 10, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal do Estado de Mato Grosso protocolizou uma proposta de reposição dos serviços afetados pelo movimento grevista da categoria. Como é do conhecimento de Vossas Excelências, no dia 21 de 9, em observância a uma decisão liminar do conselheiro Fabiano Silveira, do CNJ, determinei a suspensão do pagamento dos vencimentos dos servidores em greve, sem prejuízo de posterior deliberação sobre eventual compensação dos dias parados. Portanto, tendo ocorrido a proposta de reposição pelo sindicato, estou dando ciência a este colegiado em primeira mão antes mesmo de responder formalmente ao pedido do sindicato, porque ainda não houve tempo hábil para tanto, de que está suspenso o corte da remuneração dos servidores, porque aberta a negociação acima referida, a qual deverá ser conduzida pela Diretoria Geral de forma a tentar compatibilizar os interesses das partes envolvidas, servidores e administração. Saliento que esta informação se encontra em perfeita sintonia com a decisão anteriormente tomada, porque nela está prevista expressamente a viabilidade posterior de deliberação sobre eventual compensação dos dias parados, o que significa, em síntese, a suspensão do corte de vencimento da hipótese de negociação que ora encontra-se em curso. Ressalto ainda que a presente deliberação não constitui, segundo penso, qualquer descumprimento da decisão do CNJ, estando compatível ainda com o entendimento do ministro Edson Fachin do STF, que recentemente deferiu medida liminar no mandado de segurança número tal para suspender decisão similar do CNJ quanto aos servidores da greve do TRT da primeira região no estado do Rio de Janeiro. Em ambas as decisões referidas, há expressa referência à negociação como instrumento legítimo a obstar o corte da remuneração. Apesar da decisão do ministro Fachin não se aplicar a este tribunal, serve de parâmetro do entendimento a um dos membros do Supremo Tribunal da Suprema Corte sobre a hipótese que me refiro. Portanto, quero dar ciência aos dignipares de que não haverá suspensão de pagamento dos servidores, enquanto em curso o estudo sobre a proposta de negociação. Eu quero até aproveitar, desligando o microfone, e dizer que seria oficialmente uma assembleia que foram ocorrido. Naquela semana que você esteve fora, Sim. essa conversa veio à baila aí.
Eu fico no aguardo do documento e depois, posteriormente, estamos até discutindo para encontrar uma condição viável de reposição dessas horas. Perfeitamente. Eu abro a palavra ao eminente representante do Ministério Público, que quer fazer uma informação. Obrigado, Anderson. Eu gostaria de fazer um requerimento para alterar a sessão do dia 29 de outubro, para alterar essa data, que a gente vai ter encontro nacional do Ministério Público Federal no dia 28, 29 e 30 de outubro. E pela nossa agenda semanal teria uma sessão no dia 29 de outubro, que é quinta-feira. Então o requerimento é para alterar para o dia 26 e 27, mantém dia 27 e alteraria do dia 29 e anteciparia para o dia 26 ou para outra semana, né? Porque a gente estaria fora do dia 28, 29 e 30. No nosso cronograma não tem sessão no dia 29, tem no dia 20, 22 e 27. Então já não teria no dia 29. É que é quinta-feira, eu imaginei que fosse ter, mas eu não tem. Eu já não teria. No mês de outubro nós temos 1º, 6, 8, 13, 15, 20, 22 e 27. Então eu gastei um requerimento à toa aqui. Então eu gastei um requerimento à toa, que já não ia ter. Mas, Vossa Excelência... Mais alguma... Não, o requerimento não foi à toa, que ele fez propaganda do encontro dele, né? Exatamente. Alguém mais? Não havendo mais nenhum pedido de informação, de esclarecimento de informações, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a todos.